Vamos começar esse curso novo. Já estou avisando que não é um livro fácil, esse livro Derech Hashem. A gente já conhece um pouquinho, né, do trabalho do Rav Moshe Chaim Luzzatto. A gente já estudou um pouquinho do Mesilat Yesharim, o caminho dos justos, que também, quer dizer, a verdade é interessante, né? A base assim da filosofia judaica, principalmente é o Rav Moshe Chaim Luzzatto. Então, só para a gente entender quem é o Rav Moshe Chaim Luzzatto, para quem tiver oportunidade lá em Tvérias, visitar o túmulo dele, vai descobrir algo interessante. Tem o túmulo do Rabi Akiva e, muito perto, tem o túmulo do Rav Moshe Chaim Luzzatto. E qual a conexão entre as duas coisas? Achavam que o Rav Moshe Chaim Luzzatto, as fontes deles vinham de um lado de impureza espiritual. Por quê? Porque ele tinha uma Torá. Ele tinha tanta Torá que as pessoas começaram a ficar assustados. Da onde vinha tanta Torá, tanto entendimento, e chegaram a querer queimar livros dele, expulsar ele, não deixar ele fazer mais livros, porque acharam que era uma fonte de impureza, não uma fonte pura. E olha que interessante, o Rav Moshe Chaim Luzzatto faleceu com 40 anos, e muitos cabalistas, muitos rabanim assim, muito grandes da Kabbalah em especial, faleceram muito jovens. O próprio Arizal também faleceu muito jovem, e o Rabi Akiva começou a tchuvá dele com 40 anos. Então, falam que, na verdade, o Rav Moshe Chaim Luzzatto era o Gilgul, era a reencarnação do Rabi Akiva para consertar os 40 anos que ele precisava consertar. Então, por isso que ele tinha um nível de Torá tão extraordinário, a ponto das pessoas, eles se assustarem. Então, esse livro dele, o Derech Hashem, é um pouco diferente do livro Mesilat Yesharim. O livro Mesilat Yesharim, apesar dele falar um pouquinho do propósito da vida, mas ele fala mais en passant, ele só passa por cima para entrar no comportamento, nas melhorias que a gente tem que ter no nosso comportamento. Então, ele faz toda a escada de crescimento, né, no livro Mesilat Yesharim, que a gente tem que começar cuidando para não fazer transgressões, ir para o segundo nível das Zrizut, que é a agilidade, assim a gente acompanhou no livro Mesilat Yesharim. Esse livro é completamente diferente. Esse é um livro de filosofia, só filosofia de vida, mas olha que incrível. Vou dar assim alguns dos tópicos que ele vai tratar aqui no livro, que Bezrat Hashem, a gente vai ver aqui nos nossos shurim. Primeiro sobre a Metziut, e Yesodot Metziut. O que é a realidade do mundo? Quem é Deus? Ele vai explicar. Óbvio que esse capítulo, até eu tive um curso em Israel muito interessante com um Rav chamado Rav Luberboy, e ele falou, olha, esse capítulo tem que passar um pouco rápido, porque é um capítulo muito profundo, quer dizer, como que a gente vai explicar com palavras, dentro da nossa limitação intelectual, quem é Deus? Mas existem um pouquinho de entendimento, jogar uma luz, pelo menos, e a verdade é que eu vi comentaristas que falam que não é nem bom a gente querer também se aprofundar demais nisso, porque a gente sabe quem é Deus pelo que ele revelou para a gente. A gente não tem que ficar fazendo filosofias e entendimentos. A gente tem que saber o que foi revelado e transmitido para os nossos sábios e não procurar também demais, não querer conhecer demais o que nem Deus quis revelar para a gente. Então, a gente tem uma certa limitação, isso falando de uma maneira assim, muito educada. O ser humano ele é bem limitado comparado com o potencial infinito de Deus. Então, é muito difícil você explicar um ser infinito, um ser perfeito, para seres finitos e imperfeitos. Então, a gente tem uma certa limitação, mas a gente vai ver alguns detalhes muito importantes sobre a existência de Deus, sobre toda a criação dele, e depois a gente vai começar a explicar o propósito da criação, Ashgaha de Hashem, como tudo que acontece no mundo é com a supervisão divina, e assim ele vai dividindo em vários halakim, né? São acho que 3 ou 4 halakim, 4 partes aqui desse livro, que ele vai explicando como funciona toda a estrutura, o que a gente veio fazer, como a gente faz para se conectar com a Hashem. Então, ele explica um pouquinho o que vai ser o Olam Habá, quanto tempo tem de mundo, para onde a gente está indo, o que a gente tem que fazer para se conectar com a Hashem. É um livro extremamente profundo. Muita gente, quando eu comentei que ia dar Derech Hashem, falou, sério, você vai dar esse livro? Sério, parou com Hashem, vamos tentar juntos. A gente vai tentar entender um pouquinho melhor, mas
é um livro, aqueles livros não é livro de cabeceira para a gente sair folheando, é um livro para estudar devagar, para refletir, para a gente pensar, e como a gente sempre fala, a Torá ela tem que ir mudando a gente, a Torá tem que ir melhorando o ser humano, conforme a gente vai entendendo qual é o meu propósito na vida, para que Deus criou aqui esse mundo, a gente vai vivendo a vida diferente, a gente vai dando valor para as coisas verdadeiras e a gente vai deixando de lado as coisas que são completamente secundárias. Óbvio que somos seres humanos, ninguém aqui é perfeito, ninguém consegue viver 100% do tempo só no foco, mas quanto mais a gente poder viver no material, no espiritual, e usando o material dentro de um propósito bom, é melhor. A minha filha trouxe em Shavuot uma história genial, do perigo do Olam Hazé, do mundo material, da gente se envolver demais aqui com os prazeres do mundo material e com tudo que o mundo material tem para oferecer, e isso é parte do teste, a gente não virar escravos do mundo material. Então, ela falou que tinha uma pessoa andando na rua e ele vê uma nota de R$ 100. Você falou, uau, olha que dia de sorte, né? Encontrar, assim, andando no meio da rua. Então, a pessoa pega a nota de R$ 100 e está escrito na nota, cave aqui. Ela não entendeu, pega uma pá e começa a cavar. De repente, ela encontra R$ 200 que estavam enterrados. Eu estou brincando. Hoje é um dia da sorte grande, mas nas notas está escrito, continue cavando. E a pessoa continua cavando, de repente ele encontra mais R$ 500, continua cavando, encontra R$ 1.000, até que encontra um tesouro gigantesco. Quando abre o tesouro, tem diamantes, tem pedras preciosas, e tem um bilhete no fundo. E agora, como você vai sair daqui? Está lá no fundo do buraco. E como você vai sair daqui? Essa é a essência da vida. No fundo do buraco, infelizmente, atrás de uma vida material, atrás do materialismo, dos prazeres imediatos, a gente abre mão dos prazeres verdadeiros. Então, a gente já usou algumas vezes nas nossas aulas aquele conceito da cabine do Silvio Santos. Lembram da cabine do Silvio Santos? Quem não lembra da cabine do Silvio Santos? Qual que era a ideia? Qual que era a graça da brincadeira? O cara que está dentro da cabine, ele não tem ideia do que está acontecendo do lado de fora. E o Silvio Santos, do lado de fora, ele ficava trocando as coisas. Se você quer trocar o seu carro por uma enceradeira, sim, e aí acendia a luz, a pessoa tinha que gritar, sim, não. Eu lembro uma vez que, na última rodada, o cara estava com o carro e o Silvio Santos perguntou se ele quer trocar por uma coxinha. Acende a luz e o cara, sim! E ele trocou o carro por uma coxinha. Imagina a cara do sujeito quando ele chega em casa, a esposa deve ter matado ele. Você trocou seu carro por uma coxinha. Por que ele troca isso? Porque ele não sabe o que ele está trocando por o quê. Ele fala sim ou não. Assim a gente vive no Olam Hazé. É impressionante. A gente troca... Uma figurinha, uma das minhas WhatsApp, grupos, geralmente eu não olho muito, mas essa me impressionou. Ela falando assim, você tem uma moto que você não usa, você tem um carro chique que gasta gasolina, começa a vender tudo, porque a situação dele não, daqui a um tempo eles não vão valer nada. E falou, Lula está viajando, gastando dinheiro. E a gente vai... Vamos pagar como? Eu já fiquei surpreendida. Então, olha só que interessante. Primeiro capítulo, Helek Aleph aqui do primeiro capítulo, é Beboré Itbarach Shemo. Ele vai explicar quem é Deus. Então, de novo, dentro da nossa capacidade de captar esse conceito praticamente infinito. Então, ele fala o seguinte, ó, Kol ish me Israel, sarir sheyamin veyeda. Nessa frase já tem algo muito, muito profundo. Todo Yehudi, ele tem a obrigação de acreditar e de saber. O que essas duas coisas? A gente tem um conceito de emuná no judaísmo, mas isso é completamente diferente de um conceito não judaico chamado de fé cega. O que é fé cega? Tudo é uma caixa preta, acredita e acabou. Isso não é judaísmo. No judaísmo existe emuná, mas essa emuná é construída a partir de um racional. Eu tenho todo um lado racional
para investigar, para procurar, para usar o meu intelecto, vai chegar um ponto que nosso intelecto não chega mais. Só que eu não estou partindo do zero. Eu já construí o meu intelectual e daqui para frente eu posso ter a minha emuná. Então, a gente tem que combinar as duas coisas. Emuná junto com o racional. O judaísmo não quer pessoas com fé cega, que acreditam e não questionam nada. A nossa noite mais importante de transmissão da Torá é o Seder de Pessah. É a noite da transmissão da Torá para as futuras gerações. Do que é feito o Seder de Pessah? Perguntas e respostas. O tempo inteiro pergunta aos 4 filhos e perguntando o que é essa bodá e o que é isso. Isso é a transmissão da Torá. A Torá tem que ser transmitida com questionamentos, com uso racional, uso intelectual. Quem foi o primeiro que fez isso? Avraham Avinu. Avraham usou o intelectual dele no limite para entender quem é Deus. Como ele fazia isso? Ele foi um dos grandes filósofos da época, essa é a verdade. Então ele começou a questionar quem é Deus. Ele falou, será que existe um Deus? Será que existem vários deuses? Ele partiu da premissa que existem vários deuses. Por quê? Porque era a crença da época. Então, ele foi educado por um idólatra, que não só era idólatra, tinha uma loja de idolatrias, e ele foi questionando intelectualmente o mundo. Ele falou, peraí, vai ver que Deus é o Sol. Só que o Sol o dia inteiro lá governando no céu, só que veio a Lua de noite e Deus chega para lá no Sol. Uau, então Deus deve ser a Lua. E de repente veio uma nuvem e cobriu a Lua também. Ele falou, então Deus é a nuvem. E ele foi procurando. O que ele percebeu? Que, na verdade, tudo funcionava numa sincronia perfeita. O momento do Sol entrar, o momento do Sol sair, o momento da Lua e as nuvens e tudo que existe no mundo funcionava numa sincronia perfeita. O que ele chegou à conclusão? Existe alguém por trás de tudo, como alguém que passa num palácio e vê que tem luzes acesas, que tem música funcionando. Tem alguém que controla tudo isso. Ele entendeu, tem algum criador que está por trás. E usando a parte intelectual, ele conseguiu chegar em Hashem. Mas isso não é suficiente. Por quê? Porque a gente é limitado. Então, existe uma parte da emuná. Aonde o nosso intelecto não chega mais, a gente tem que confiar e acreditar no que o próprio Criador do mundo, ele revelou para a gente. Então, a gente tem que saber e tem que acreditar, quer dizer, saber até onde dá para saber e acreditar aonde não dá mais para usar o intelectual. Sheyesh Sham Matsui Rishon, existe um Criador inicial que criou tudo. Kadmon Venitzri, ele é pré-existente e ele é eterno, ele sempre existiu, ele existe e sempre vai existir. É o nome Yud Kei Vav Kei. Hashem, ele Ayah, Ove, Veihie. Ele foi, ele é e ele será. Tudo com a combinação do nome de Hashem, do Yud Kei Vav Kei. Então, Hashem, ele sempre foi, ele é e ele sempre vai ser, eternamente. Porque aqui já é difícil para entender. O que é eternidade? Somos seres presos em tempo. A gente está preso no espaço, no tempo, e estamos falando de um Criador que está acima do tempo, que está acima do espaço. Para a gente, o conceito de eternidade é muito esquisito. A gente não consegue entender o que é eternidade. Mas esse Criador, ele é pré-existente e ele vai existir para sempre também. Veu sheimtzi umamtzi kol mashe nimtza bemetziut. E foi ele que criou e ele que continua criando tudo que existe na realidade. Deus é a realidade. Tudo que existe foi ele que criou. Não existe absolutamente nada que na nossa realidade que não foi o Criador do mundo que fez. Deu a Eloká. Esse é Deus. Então, assim ele começa o livro. Minha mãe disse uma reflexão sobre isso, é que se tudo é criado, quem criou? Não, por isso. Então, por que essa pergunta... É terrível isso. Não, por isso, porque da onde vem essa pergunta? Da nossa limitação. Como nós somos limitados, a gente precisa de alguém que cria a gente. Então, a gente não consegue extrapolar para um conceito que Deus... E, na verdade, não é que ele se criou, ele sempre existiu. Deus sempre existiu, são conceitos... Por isso, são conceitos muito subjetivos. Eu ficava nessa aflição até chegar um ponto em que eu ficava tão nervosa que eu parava de pensar. Mas por isso, tem coisas que a gente tem que acreditar
Sim, sim. Então, olha só, mais um ponto, ele vai trazendo alguns klalim, né? Algumas regras sobre a existência de Deus. Alguns pontos. Mais do que isso, a gente precisa saber. Shamatsui Azeit Barak Shebo, que esse ser de abençoado, que abençoado seja o seu nome, Einamitat Metziuto Museged Zulatokla. Ninguém vai conseguir entender o que é a existência de Deus. Ninguém. Por quê? Porque ele é infinito, ele é tudo, e a gente é finito, nós somos limitados, não tem como entender o que é Deus. Então, muitas vezes, filósofos gastam uma vida inteira querendo entender uma coisa que não vão conseguir, porque não tem como entender. Então, dentro do judaísmo, a gente entende o que precisa entender e não gasta o nosso tempo em coisas que não precisa entender, como a gente já falou sobre isso, né? Fizeram aquele acelerador de partículas para descobrir o que aconteceu no milésimo de segundo depois do Big Bang. Para quê? Porque a gente gasta tanto dinheiro e tanto esforço. É que nem a nano... Tecnologia. O relatório inteiro. Pois é, que não vão usar para nada, que não vai mudar nada na nossa vida. Pois é. Então, quer dizer, tudo o quê? Na Lua. A gente nem sabe. Essa é a verdade, a gente nem sabe. Então, quer dizer, toda a corrida espacial, né, e tudo isso, o homem entende para quê? O que a gente ganhou com isso? Nada. Agora a gente já quer ir para Marte, a gente já quer mandar sonda, a gente não sabe cuidar nem da vida aqui na Terra, e a gente quer saber se tem vida em Marte. Quer dizer, ainda tem crianças na África, não precisa nem ir para a África, na Venezuela, tem gente morrendo de fome. No Brasil tem crianças que não vão para a escola, que não tem comida, que não tem o básico, e a gente quer ver se tem vida na Lua, se tem vida em Marte. Então, quer dizer, a gente tem que saber que filosofia, também demais, não é o que a Hashem ele já avisou. Vocês não vão entender. Tem coisas que a gente pode saber o conceito de Deus, mas dentro da nossa limitação. Então, não gaste tempo demais com filosofias, tentar entender mais do que o que ele revelou para a gente. A única coisa que dá para saber de Deus, Sheu Matsui Shalem, que ele é um criador, um ser completo, perfeito, Bekol Minei Shlemut, em todos os níveis de perfeição. De novo, o que é alguém perfeito? Ele vai trazer aqui um paralelo muito interessante. A gente pode falar que um copo é perfeito? Olha, talvez para tomar água esse copo é perfeito, mas ele não toca música. Então não é perfeito. Ele é limitadamente perfeito, mas Deus é perfeito em todos os níveis de perfeição. Ele pode tudo, ele faz tudo, ele é tudo. Não dá para a gente entender, mas isso é o que ele revelou para a gente. Não tem nenhum defeito, não tem nenhuma falha em Hashem, não tem nenhuma falta em Hashem. Ele é tudo, ele tem tudo, não tem nada que falta para Hashem. Veolam, Dvarimeli, Yedanum Pekabalá, Minavot, o Minalevim. Da onde a gente sabe tudo que a gente sabe de Deus, não é intelectualmente. A gente recebeu por transmissão dos nossos avós, dos nossos patriarcas, e dos nossos profetas, quer dizer, todas as gerações tiveram seus profetas e que vão ensinando para as pessoas o que é Deus, o que ele quer da gente. Não tem como a gente adivinhar o que Deus quer, e não tem como a gente... certeza que se eu fizer isso, Deus vai estar contente. Quem falou? Porque muita gente fala, não, certeza que é isso que Deus quer. Ele revelou o que ele quer, não é para a gente ficar fazendo filosofia. Ele transmitiu o que ele quer. Então, isso, Deus vai te fazer. Se usa, né, o nome de Deus para atrocidades, a pessoa se explode em nome de Deus. Quer dizer, o nome de Deus é usado para barbaridades. Quem falou que foi isso que Hashem pediu? Quer dizer, o que ele pediu, ele transmitiu. O que ele quer, ele não quer que ninguém adivinhe. Ele criou o ser humano e está brincando aqui de esconde-esconde. Falou, vocês se viram para descobrir o que vocês vieram fazer aqui? Óbvio que não. Deus não está brincando. Então, ele criou o mundo e ele entregou regras de como esse mundo funciona. A gente tem a Torá, a gente teve toda a fase dos profetas que foram revelando, cada um deles revelando lados, faces de Hashem, para a gente entender o quadro que a gente consegue entender hoje em dia. Veisigum Kol Israel Bemamad Har Sinai. E teve também um evento
que todo o povo judeu foi exposto à existência de Deus, que é o Mamad Har Sinai. A entrega da Torá no Monte Sinai, quer dizer, a revelação do Criador do mundo, não como muitas religiões do mundo falam, não, Deus se revelou para o fulano, para o ciclano. Não, não. Aqui tinham 3 milhões de testemunhas. Isso foi sendo passado, Ve'amdu alamitatam beberu, e eles viram Deus na frente deles. Não é que eles escutaram alguém contar para eles, eles leram um livro sobre Deus. Eles estavam frente a frente com o Criador do mundo. Eles escutaram a voz de Deus falando para eles os mandamentos, os 2 primeiros mandamentos. A verdade é que foi uma revelação tão forte que os corpos e as almas não aguentaram e começaram a se separar. E o povo falou, Moshe, a gente não aguenta esse nível de revelação de Deus, recebe você a Torá. Então, os 2 primeiros mandamentos estão em primeira pessoa, os outros estão em terceira pessoa, porque os 2 primeiros foi pessoalmente com Hashem, os outros foi através de Moshe Rabbeinu. Então, isso foi no Har Sinai. Tem verbo, né? Tem verbo, ele se apresenta. É verdade, é Deus se apresentando. Eu sou Hashem, que tirei vocês do Egito, Velimdum libnehem, e eles ensinaram para os seus filhos, Dora Hardor, geração em geração, Kayom Hazeh. Até os nossos dias, Baruch Hashem. A gente tem a nossa transmissão oral inquebrável. Existe quem é o responsável. A gente tem uma cadeia de transmissão da Torá inquebrável desde Moshe Rabbeinu. Quem foi o rabino responsável de cada geração? Então, isso tem documentado. Quem foi o rabino de cada geração que transmitiu a Torá para a geração seguinte, com todos os conhecimentos, com todo o entendimento de Deus? Sempre a gente teve o conceito dessa transmissão oral, essa Kabbalah que ele chama. Aqui não estamos falando da Kabbalah no termo místico da coisa, apesar que, obviamente, que o Rav Moshe Chaim Luzzatto era um grande cabalista, era um grande conhecedor de todos os conhecimentos místicos da Torá, mas aqui estamos falando de uma transmissão oral, Velimdum lebnehem, e assim foi sendo passado de geração em geração, Sheken Tzivar Moshe Rabbeinu alav shalom mipi agvura, porque assim foi ordenado por Moshe Rabbeinu, que essa transmissão seja feita e a responsabilidade de cada geração garantir que a geração seguinte vai receber isso. Assim está escrito na Torá, Pen tishkach et advarim asher ha'u einecha, para que vocês não esqueçam nunca mais as coisas que seus olhos viram. Quer dizer, o povo foi testemunha ocular de o que é o Criador do mundo. Veodatam levanecha ulivnei vanecha. Vocês vão contar, vocês vão fazer as gerações futuras saberem o que foi o Mamad Har Sinai. Então, isso diferencia o judaísmo de qualquer outra religião do mundo, porque o judaísmo foi criado com 3 milhões de testemunhas que passaram para os seus filhos, para os seus netos. Tudo que a gente recebeu, tudo veio aqueles 3 milhões de testemunhas que viram Deus na frente deles. Amnam, gam mitzad hakirah, ba moftim u ba limudim, yeamtu kol ainyanim arim. Também a gente pode, obviamente, investigar, a gente pode pegar provas que podem ser verificadas sobre a veracidade do Criador do mundo. Então, a própria Torá, quer dizer, tem um livro muito legal, que, a verdade, são 2 livros, Permission to Believe e Permission to Receive. 2 livros do Rav Keleman, Shlita. O Rav Keleman, ele traz provas racionais que existe Deus e provas racionais que a Torá foi escrita por esse Deus. Esses são os 2 livros. Então, ele falou, existem provas racionais. Quer dizer, existem as profecias da Torá. Como alguém pode dominar o tempo e saber a previsão de alguma coisa que vai acontecer? Então, Rav Keleman. Então, como alguém pode saber, por exemplo, uma profecia que vai acontecer na época da rainha Esther? Está escrito que a Esther pediu para o rei Ahasverosh que ela queria, olha, eu quero que os judeus possam se defender, e tudo bem, foi marcado o dia que os odiadores do povo judeu vão atacar o povo judeu, mas o povo judeu se uniu e se defendeu, e eles mataram os 10 filhos de Amã. Assim está escrito. Só que o rei perguntou para Esther, no final daquele dia, olha, morreram tantos e tantos aí dos teus inimigos, que mais que eu posso fazer por você? Ela falou, eu quero que
de novo os filhos de Amã sejam enforcados. Por que você enforca alguém que já morreu? Quer dizer, parece uma falha lógica aqui na história. E fora isso, não está escrito o rei Ahasverosh, perguntou para Esther. Está escrito o rei. E tem uma transmissão oral que toda vez que na Megilat Esther está escrito rei Ahasverosh é o rei Ahasverosh. Agora está escrito rei é Hashem. Hashem está perguntando para Esther, o que você quer? Ela falou, eu quero que novamente não é agora, no futuro, os 10 filhos de Amã sejam enforcados. Então, quem são os 10 filhos de Amã? Os 10 nazistas que foram enforcados no tribunal de Nuremberg. Então, tem conexões, tem a data, está escrito na Megilat Esther. Como alguém poderia saber isso? Tem algumas letras na Megilat Esther que estão maior do que as outras letras e formam o ano do enforcamento dos 10 filhos de Amã. Aonde estão essas letras maiores? Nos 10 filhos de Amã. Quer dizer, quem escreveu isso? Quem colocou letras maiores, sabendo a data que os 10 filhos de Amã vão ser enforcados? Quem são os nazistas lá no futuro? Então, tem provas. Quem quiser procurar, vai encontrar provas. Mas, infelizmente, tem gente que se acomoda e fala, não, eu acredito no Darwin, o Darwin está ótimo, teve uma explosão, teve uma sopa química, e aí a vida começou a surgir. Se a gente olhar para a perfeição do corpo, eu não sei como uma pessoa não tem vergonha de falar que ele acredita que o mundo foi criado numa explosão aleatória. Quer dizer, alguém que não para pensar, alguém que não para juntar A mais B. Olha o funcionamento do olho, não precisa nem ir muito longe. O próprio Darwin, ele falava que o olho me causa calafrios. O olho. Porque o Darwin falava que o olho humano causa calafrios nele. Por quê? Ele começou a entender que tinha níveis de perfeição no olho humano que destruía a teoria dele. Quer dizer, a teoria dele, só o olho, quer dizer, imagina o resto do funcionamento do corpo, isso porque ele não conhecia nada de microbiologia que se conhece hoje, como funciona a célula, a troca de coisas de uma célula para outra, DNA, tudo, como funciona. Ele não conhecia nada disso. Quer dizer, é um milagre aberto. O corpo humano é um milagre aberto. Então, quer dizer, tudo isso são hakirot, são investigações que a gente pode e deve fazer para cada vez colocar mais no coração a existência do Criador do mundo. Porque é muito fácil a gente, infelizmente, ser levado pelo mundo. Acontecer uma coisa ruim. Aonde está Deus? Aonde estava Deus no Holocausto? Aonde está Deus quando tem uma tragédia? Espera, existe um propósito. Quando acontecem coisas, entre aspas, ruins, tudo isso está dentro de um cálculo muito maior. Quer dizer, não pode ser tão simplista assim que aconteceu uma coisa ruim, Deus não existe, acabou. Ou teve uma explosão e tudo foi um grande acaso. Quer dizer, toda a base dessas teorias são bases furadas. Por que as pessoas fazem tanto teorias desse jeito? No fundo, para fugir de Deus. Eles querem fugir de Deus. Porque Deus, se existe Deus, existe um certo e errado, independente do que eu quero fazer. Existem regras. É mais fácil viver num mundo sem regras. É mais fácil viver num mundo onde cada um faz o que quer, cada um faz o que tem vontade. Então, Deus trouxe aqui regras para o mundo. E quem são os que seguram as regras de Deus? O povo judeu. Por isso é uma das explicações por que tem tanto antissemitismo, porque os judeus acabam sendo tão odiados por causa dessa mensagem de Deus tão forte que os judeus são os transmissores dessa verdade. Então, o mundo quer negar isso, o mundo quer apagar esse tipo de mensagem. Então, tudo isso, até o antissemitismo, é uma prova de Deus. Se a gente parar para pensar, não tem nenhum movimento na história da humanidade que dura tanto tempo e que tem tantas causas contraditórias, ou porque os judeus são ricos, ou porque os judeus são pobres, ou porque os judeus se acham melhores, ou porque os judeus são uma raça inferior, ou porque os judeus são capitalistas, ou porque os judeus são socialistas. É impressionante a duração do ódio, o quanto isso se espalhou no mundo inteiro. Tem listas assim de todos os países do mundo onde os judeus foram expulsos. É uma coisa impressionante. Quer dizer, não tem explicação natural, não tem explicação lógica. Que em Barcelona, que quis cortar relações com Israel e agora perdeu as eleições, está fora. Então, não adianta. E com esse empoderamento negro, muito
forte também. O Rabino falava, se você não está com esse jogador de futebol, nós judeus, a gente não está com ninguém. A gente tem que estar com ele. Pois é. Porque ele está sofrendo, é nós. Sim, Ele sim. falava sinceramente mesmo. Sim, sim. Então, olha que incrível. Ele fala que dá para a gente procurar Deus no mundo em todas as áreas, a Andassá, Veatfuná, o Shara Hormot, em todas as sabedorias do mundo, na matemática, na astronomia, na física. Quer dizer, todas as leis que regem o mundo, você vê que tem alguém por trás. Tudo é tão perfeito, ciclos, o ciclo da chuva, quer dizer, da água evaporar. Por que quando a água evapora, ela não vai embora? Ela deveria ir embora. Não, Deus fez com que o ar seja mais rarefeito, então tem toda a condensação, todo o efeito da condensação da chuva e de formação das nuvens, e chove de novo, faz um ciclo da água, de limpeza e purificação da água. Quer dizer, tudo é equilibrado, tudo é perfeito. A rotação dos planetas, tudo. Quem está segurando os planetas? Por que os planetas não caem? O que está segurando o mundo? Então, tudo isso a gente vai vendo, em todas essas sabedorias, a gente vai encontrando Deus. Quem quer encontrar Deus, não faltam provas, não faltam verificações e não falta transmissão oral dos nossos sábios, que com certeza esse é o mais importante. Não vamos se alongar muito nisso, ele vai trazer aqui mais um ponto. Isso é um ponto que eu demorei um pouco para entender o que significava, ele traz aqui algumas explicações. Ele fala que Advarim, Kefi Amasoret Shebeyadenu Amefursam Bekol Matem. Praticamente tudo que a gente sabe de Deus é Masoret, é transmissão dos nossos antepassados, a transmissão de pai para filho, de rabino para aluno, sobre o que é Deus. Otsarir Sheyedá, mais um ponto que a gente tem que saber sobre esse Criador, Shamatsu Yazeh Idbarach Shemo, Ine Metziuto Metziut Muhrach. A existência de Deus é uma existência necessária. Ele tem que existir para o mundo ser do jeito que é. Shei Efshar e Adroklal. Não existe um mundo sem um Criador, alguém que coordena tudo que está por trás. Não tem o próprio mundo, a perfeição do mundo é a própria prova que tem um Criador. Foi a partir disso que Avraham Avinu começou a construir toda a lógica dele, todo o entendimento dele. A existência de Deus não depende de nada. A gente até fala no Teilim, né, no Alel, Mashiv Lashem, Kol Tagmoloia Alai, o que eu posso dar para Deus por todas as coisas boas que Ele faz por mim? A verdade é que nada, não tem o que fazer por Deus. Deus, Ele é tudo, Ele não precisa de nada, Ele não precisa de ninguém. A existência dele é a única coisa que Deus precisa dele mesmo. Assim, a gente puder falar, Deus não precisa de nada. Deus já é perfeito, Deus não diferente da gente, que a gente precisa ao contrário, a gente sozinho não faz nada. A gente precisa de tudo. Esse eu acho que é um dos conceitos mais difíceis de entender. A existência de Deus é uma existência simples. Como assim a existência de Deus é uma existência simples? Bli arkavá ve ribui klal, sem composições, sem multiplicidade. E ele dá um exemplo aqui muito interessante. O ser humano, tipo, para a gente poder andar, eu preciso de pernas, eu preciso de membros que me façam andar. Para poder segurar coisas, eu preciso de braços, eu preciso de membros para me possibilitar isso. Para conseguir pensar, eu preciso de um cérebro. Deus não precisa de nada para fazer tudo. Deus é a simplicidade, o que tem de mais simples, e a perfeição está na simplicidade. Então, olha um exemplo interessante. Eu tenho 2 aparelhos de som. Os 2 fazem exatamente a mesma coisa. Um precisa de 100 peças e outro precisa de 10 peças. Qual é mais avançado tecnologicamente? O de 10 peças. Ele precisa só de 10 peças, porque o outro precisa de 100 peças. Então, ele é muito mais avançado. Então, quanto mais simples alguma coisa, mais perfeito, mais perto da perfeição. Deus é a simplicidade de tudo que ele tem tudo sem precisar ter partes, sem precisar ter pedaços, como um ser humano. A gente precisa ter partes.
Deus pode fazer o que Ele quiser sem precisar ter nada. Então, de novo, são conceitos muito difíceis intelectualmente, mas assim a gente sabe que Deus ele é a simplicidade, o máximo que pode ter de simplicidade. Todas as perfeições podem ser encontradas em Deus, mesmo Deus sendo extremamente simples, sem precisar de nenhuma parte. Então, se alguém não está entendendo, não se preocupa. O Ramchal fala, isso é completamente acima do nosso entendimento. E da onde ele pegou? É o que ele fala, tudo transmissão, isso Deus transmitiu para a gente. Deus, entre aspas, se apresentou para os profetas e falou, é isso que vocês têm que saber de mim. Entendendo ou não entendendo, não importa. É muito profundo. Muito profundo. Em cada ser humano tem essa essência nada. Tem o quê? Do entendimento de Deus? A gente tem dentro da gente uma parte de Deus, que seria a nossa Neshama, mas Deus deu para a gente o intelecto também, para a gente entender ele de uma maneira intelectual. Quer dizer, a gente tem essa obrigação. E com a parte intelectual, a gente tem a consciência da existência de Deus. Sim, pode ser que isso seja até uma coisa pela alma. Eu andava pelo interior da Amazônia, pegando para pessoas simples, básicas, e elas tinham uma fé nada, não na lua, naquele ser que criou tudo, que dava tudo, com aquela gratidão, aquela coisa, de uma profundidade que você ficava deixando ter. Então, isso pode ser. Então, do nível que você está acostumado. É um outro tipo de intelecto. Não, mas o que pode ser, o que acontece, talvez a sociedade acaba estragando o ser humano. Pode ser que a conexão com Deus, ela deveria ser natural, e a gente acaba estragando isso, né? A gente estraga o nosso lado intelectual. Exatamente. E aí a gente precisa de uma limpeza de todas as besteiras que a gente escuta, estudando, exatamente. Pode ser que tenha esse lado. Eu sou uma mulher muito corajosa, muito detida, forte, tá? Mas teve momentos que eu entrei na natureza, eu senti a grandeza da natureza, me encolhendo de medo. isso. Não, e tudo isso, de novo, tudo isso é para demonstrar a grandeza de Deus. Tudo isso são... Não, mesmo o tamanho do universo, quer dizer, se todo o mundo foi criado aqui no nosso planeta, por que Deus fez um universo tão gigantesco? Para mostrar o poder dele, para mostrar quem ele é o cartão de visita dele, quer dizer, a natureza é o cartão de visita de Hashem, para mostrar a força dele. A gente foi agora nas férias numa cachoeira também, um negócio incrível, você vê Deus, quando você vê uma cachoeira, a violência, a força, você vê... Pois é. Não, a gente vê quando Deus tira os limites da natureza e a natureza vem para cima do ser humano, a gente vê que a gente não é nada. Então, tudo isso é parte do entendimento. A natureza de é verdade. Hateva e o nome de Hashem são a mesma Gematra. Então, o mesmo valor numérico de natureza e o nome de Deus. Deus se esconde atrás da natureza, mas, na verdade, Deus é tudo. Deus contém tudo. Então, quer dizer, por que é tão difícil a gente entender as coisas? Porque é o que ele fala. A gente só consegue entender as coisas através de 5 sentidos. Isso é completamente limitado. Quer dizer, nossos 5 sentidos, a gente veja um show de mágica, né? Como é fácil você iludir um ser humano, né? Ilusão de ótica, aqueles desenhos que a bola parece tamanhos completamente diferentes, você vai com uma régua, você vê que é o mesmo tamanho. Só você colocar nas proporções diferentes, com cores diferentes, já engana os olhos, já engana o ouvido. Eu fui nas férias com meus filhos num lugar chamado Museu das Ilusões. É impressionante, você vê que o nosso cérebro, ele engana a gente o tempo inteiro. Então, como a gente, com esses 5 sentidos tão limitados,
Se você coloca uma mão na água quente, uma mão na água fria, muda a tua sensação, a tua sensação térmica, porque o teu corpo está recebendo informações contraditórias das duas mãos, e isso dá um tilt na cabeça, e você começa a sentir o que você não está sentindo. Quer dizer, você induz uma sensação no teu cérebro. Então, olha como a gente é limitado, como a gente vai querer entender Deus se a gente só dispõe dos nossos 5 sentidos. Então, de novo, precisa ter o intelectual, mas precisa ter a emuná. A emuná vai vir através da transmissão oral dos nossos sábios. Isso é Deus. E a gente não vai querer procurar mais do que a gente recebeu, porque a gente entende a nossa limitação. Quando a gente começa a querer fazer muitas teorias para explicar tudo, o Bereshit, a Torá começa com a palavra Bereshit. A primeira letra da Torá é o Beit. O Beit ele é aberto daqui para frente e fechado daqui para trás. Não é. Se Deus quisesse que ele soubesse daqui para trás, ele teria escrito. Por que ele não escreveu? Porque não é o principal para a gente procurar. Então, quando a gente começa a querer filosofar demais e procurar demais, a gente está indo no caminho errado. Deus já deixou bem claro o que a gente precisa saber, e é nisso que a gente tem que investir, não nas filosofias baratas e nas teorias que não levam ninguém para lugar nenhum. Você vai dizer que é um ovo feito até em dobro, vai pegar um tecido e vai dizer, é uma diferença, não vai ficar com cego de lá, você, não é uma coisa que... Pois é. Você está com branco, cego, você não explica, Deus você explica. Pois é. Não, aí o que o ser humano quer fazer? Quer começar a fazer aquelas pegadinhas pseudo-filosóficas. Então, assim, Deus pode criar tudo? Pode. Então, ele pode criar uma pedra que ele não pode carregar? Não pode. Então, ele não pode tudo, porque ele não pode mais carregar a pedra que ele criou que ele não pode carregar. É esse tipo de filosofia barata, isso é uma filosofia barata. Por quê? Porque você está pegando limitações humanas e tentando, igual a filosofia barata, destruir o conceito de Deus, se comparar com Deus, não queira tirar conclusões lógicas de Deus, e é isso que acontece basicamente na pergunta mais famosa, Sadik Veraló, porque pessoas ruins têm sucesso na vida. No que é baseado essa pergunta? Na prática, numa filosofia barata. Sabedoria, quer dizer, você está diminuindo o poder de Deus, a sabedoria infinita de Deus. Se eu não consigo entender, então Deus não é bom. É simples assim a equação matemática. Então, infelizmente, isso que muitas vezes esses questionamentos eles são baseados no que cortou. Então, só para a gente terminar, infelizmente, quer dizer, pois é impressionante. Isso é a prova hoje que o tempo é relativo. Acabamos de provar a relatividade do tempo, Baruch Hashem. Não precisamos nem do Einstein e das teorias para provar que o tempo é relativo. Ele acreditava em Deus. Sim. Sempre, e mais então no final, cujo ele estava procurando a partícula de Deus que ele dizia que podia ser explicada por uma forma matemática. E essa partícula era a partícula que deu início a tudo que está materializado na nossa Terra. Ele tinha essa teoria. Interessante. E no final, só falou, fez vocês nada. Não sabia disso. Não, é uma questão do comentário. Vocês têm também para sim. Pode ser.
Então, ele fala, por exemplo, olha que interessante, né? Também outro princípio fundamental da existência de Deus é que Deus ele é um e não mais. Só pode existir um único Deus. Existe esse Deus completo, ele tem que ser um. Obrigatoriamente pela filosofia, tem que ser um único Deus. Então, se qualquer outra criatura que existir fora o Criador, isso já é parte da criação de Deus. Então, esse conceito é um conceito completamente não judaico de luta do bem contra o mal, né? De Deus com o diabo. Isso é um conceito completamente equivocado. Por quê? Porque não existe nenhuma força que é pária para Deus e que está tendo uma luta. Deus criou o mal também. O mal é uma criação de Deus. Na verdade, o que é o mal? É Deus saindo da cena. Deus deixando, entre aspas, que o mundo ele aconteça as coisas. Sim, ele tem que dar o livre-arbítrio para a gente, mas não existe bem e mal. Exatamente, não como, porque tem conceitos religiosos que existe a luta do bem e do mal, de Deus contra o Satã. E não existe. Isso é seria uma construção da cabeça humana. Exatamente. E para poder entender essa força, eles colocaram uma dualidade de forças. Exatamente. Então, a gente tem que saber, Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem errado. Não pode existir alguém que está lutando contra Deus. Porque isso não é mais Hashem errado. Seriam dois. Então, Bezrat Hashem, quer dizer, essa é a parte mais difícil, hoje é a aula mais difícil, essa é a boa notícia. As próximas aulas, verdade, são coisas já um pouquinho mais na prática, ele vai explicar o Derech Hashem, o caminho de Deus. Ele vai começar a explicar todo o Tahlit Abriá, qual é o propósito da criação, o que a gente está fazendo aqui, quer dizer, qual é o nosso objetivo, como que eu posso alcançar esse objetivo, quer dizer, é das aulas mais importantes que a gente tem que ter na vida. Mas a gente saber o que a gente está fazendo, para onde a gente está indo, por que Deus criou tudo isso. Quer dizer, a gente já entendeu que Deus é esse ser perfeito, infinito. Para que Ele criou o mundo? O que a gente está fazendo aqui? E quando a gente descobrir o que a gente está fazendo aqui, é muito mais fácil a gente conseguir fazer o que a gente veio fazer. Bezrat Hashem. Acabou a